esse é o nosso sumário com a geração dos tópicos que iremos abordar. A Online é uma empresa de consultoria em tecnologia da informação que atua em fazer soluções tecnológicas personalizadas, configurações de domínios AD e estruturação completa da rede. A tecnologia da informação ela é muito importante para muitas instituições, incluindo pequenas e médias empresas. Só que o problema é o alto custo dos softwares proprietários, tipo o Windows Server, que é usado pela maioria das empresas. E é por isso que nós desenvolvemos o projeto Linux. Com ele nós vamos substituir essas redes que são proprietárias e trocar por uma que é livre de código aberto, utilizando o sistema operacional Linux e o Univation como indexador de domínio para essas empresas que não têm condições de arcar com o Windows Server, garantindo segurança, estabilidade e usabilidade. Agora queremos explicar o nosso objetivo geral desse projeto. O nosso objetivo com o projeto Linux é mostrar que é possível substituir softwares proprietários por sistemas Linux em empresas de pequeno e médio porte. A ideia é criar uma infraestrutura de rede baseada em software livre, evitando o custo de licenciamento e trazendo uma experiência melhor para os nossos usuários. Já em relação aos nossos objetivos específicos, eles são caracterizar um ambiente tecnológico ideal para o funcionamento desse laboratório Windows, de forma que atenda a toda a empresa, descrever as vantagens de soluções baseadas em sistemas open source, analisar a estrutura técnica necessária para a implementação do servidor AD, implementar uma rede de estações e servidores, configurando serviços essenciais de rede, autenticação, segurança e controle de conteúdo, verificar o impacto da substituição desses sistemas proprietários por sistemas Linux nessas determinadas empresas, e nós também pretendemos contribuir no meio verde, evitando a obsolescência programada e o lixo eletrônico. Bom, partindo da parte, as empresas elas precisam fazer alguns tipos de investimento. Um deles é a licença do Windows Server. Uma licença do Windows Server base, o standard, está passando por 1450 e tem as licenças para cada usuário chamada causa. Então, se a empresa tiver 10 usuários, vai ter que investir R$1.500 por mês. Bom, nós trouxemos na nossa pesquisa de prova, nós trouxemos uma notícia do Tecnoblog, que é um blog especializado em notícias da informática. E em outubro de 2025, a Microsoft decidiu encerrar o suporte ao Windows 10. Com isso, vai afetar 240 milhões de computadores em todo o mundo. Então, o que vai acontecer com esses computadores? Ou a pessoa vai ter que migrar para o Windows 11, mas nem todos podem migrar, porque existe um requisito que é um chip de criptografia chamado TPM 2.0. Então, nem todas essas plataformas e nem todos os processadores atendem esse requisito. Então, por isso a gente queria uma outra solução, a gente buscou uma outra solução. Então, dentro desse grupo de 240 milhões de usuários, existem aqueles que não têm interesse e não querem investir agora. E também não tem recurso financeiro para fazer a troca de hardware. Então, por isso que a gente está trazendo uma vantagem de usar o sistema Linux, e pode ser qualquer distro disponível no mercado. No nosso projeto nós vamos usar o Ubuntu, que é a mais popular, que está dentro do mercado. A comunidade é muito ativa, então vários problemas eles já põem online para ser resolvido. No caso, a própria Canonical, o fórum é bem ativo, então existe uma comunidade assim, que eles vão interagir muito rápido. Em uma pesquisa de campo que foi realizada pelo Metaclub, ela foi realizada com 195 pessoas, das quais 30% disseram que migrariam para o Linux depois da atualização do Windows 11, 9% continuariam no Windows 10 mesmo sem atualizações, 10% trocariam de hardware e seguiriam com o Windows 11 e 11% ainda estão nos desfios. O nosso projeto contribui para o TI Verde. O TI Verde é a implementação da tecnologia de forma sustentável, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental. Mas como isso se aplica ao nosso projeto? Como foi mencionado antes, nesse ano foi encerrado o suporte ao Windows 10 e muitos computadores não suportam o Windows 11. Mas através do nosso projeto será possível otimizar esses computadores que não suportam o Windows 11 e outros mais antigos, já que eles podem usar distribuições Linux mais leves, o que evitaria o descarte desses computadores e, sendo assim, o lixo eletrônico. A dica do
possível ver quem acessa pastas, arquivos, impressoras e aplicativos. Também é possível aplicar regras de segurança, como a aplicação do bloqueio da instalação de programas não autorizados, e garantir que todos os computadores são intenções padrão. E existem 3 protocolos que ajudam a fazer tudo isso funcionar. O DHCP, que vai distribuir automaticamente para as máquinas conectadas à rede, e o IP, que vai permitir que elas se comuniquem. O LDAP, que vai colocar os dados dos usuários, grupos e permissões, assegurando que o jogo seguro e centralizado. E o DNS, que vai traduzir o link de sites em número de IP, assim permitindo que os computadores se comuniquem no volume da rede. Bom, falando um pouco agora sobre o nosso orçamento, começando pelo orçamento sem custo da mão de obra, que será cobrado por hora técnica. R$ 230 vai permitação a partir de 1.840 com as configurações e as horas de necessárias. Alguns serviços funcionais gratuitos. Agora o orçamento dos computadores, que a mão de obra também será cobrada por hora técnica, R$ 150 e o valor por cada computador de R$ 300. Para estabelecer essa regime, vamos utilizar algumas ferramentas, começando pelo Linux Ubuntu, pois na atualidade ele é uma das distribuições Linux mais utilizadas. Além disso, ele é um sistema operacional open source de licença gratuita, muito otimizado para rodar em rádios mais rápidos. A outra ferramenta que vamos utilizar é o Invasion Third Server, conhecido como UCS. Ele é um gerenciador de domínio open source baseado no Debian, e a comparação é gerenciador de rede de forma centralizada, ou seja, além de configurar usuários e grupos, ele possui várias funções em um só lugar, como por exemplo o servidor da RCP integrado. Além disso, ele também é muito leve e possibilita rodar em simultâneo mais rápido. Nosso custo de casa é substituímos a planta lógica de uma empresa, onde temos as salas operacionais 1 e 2, a direção e a sala de equipamentos, onde temos o setor de vídeo. Agora, exemplo do funcionamento da rede. Temos um colaborador do setor financeiro, então ele escolhe um computador, por exemplo, 10, e acessa ele com o login dele que nós editamos. Quando ele acessa esse computador, só consegue usar aplicativos de cálculo e de planilha eletrônica. Os demais teriam precisa bloqueada. Se uma pessoa de um setor diferente, ou até a mesma máquina que esse colaborador do setor financeiro estava, e acessar só que o login dessa nova pessoa, vai ter acessos diferentes, só que é o mesmo acesso dependendo do setor dela. Esse é o orçamento de cada pressão anteriormente, que a configuração do servidor é de 1.300 e a configuração dos computadores é de 100 mil, no total de 8.300. Agora, de nossa parte prática, devido aos recursos disponíveis na ETEC e também no STRAVA, nós estamos usando um ambiente virtual. Não conseguimos máquinas dedicadas para fazer a demonstração. Então, aqui, esse aqui é o dashboard do Univation. Quando a gente instala o Univation, ele vai atribuir um IP na rede que vai ser o IP do servidor. Então, se a gente pegar esse IP e jogar em qualquer navegador, nós podemos chegar até esse painel dele. Por aqui que nós vamos fazer as configurações necessárias para gerenciar o AD. Bom, para gerenciar o AD, vamos falar das partes mais simples dele, que seria o primeiro item, que seria a configuração de usuários. Dentro da configuração de usuários, nós vamos fazer o que ele vai poder fazer com o computador e também gerenciar as cópias que ele vai ter disponível nessa instância, se na rede tiver um servidor de armazenamento. Então ele vai poder ter um espacinho dele de disco lá no servidor e armazenar os arquivos dele. E a gente também pode colocar as configurações, ele vai poder instalar ou remover programas. Bom, a segunda, para já começar a criar a hierarquia dentro da empresa. Então, nós temos os grupos. Dentro dos grupos, a gente pode colocar o que ele pode enxergar dentro da rede. Então, podemos criar três setores: a administração, o RH e a recepção. Então, uma pessoa da recepção não pode ter acesso aos arquivos e às pastas que estão contidas no RH e na direção. E agora, para fechar esse enlace todo, nós temos uma configuração por computadores. Então, nesse caso, se for o caso o colaborador se deslocar da recepção até a direção, ele não vai conseguir acessar o computador da direção com o login dele, porque a gente vai fazer esse bloqueio por aqui. E agora um plus, um tempero a mais que o Univation tem, é a seção do Web Center.
que é bem interessante, que tem várias ferramentas para gerenciamento da rede. Uma delas que a gente vai destacar, que a gente não tem tempo hábil para falar de todas, vamos falar do Google Drive. Ele é uma ferramenta para um chat online dentro da empresa. Então você não precisa de acesso externo à internet, tudo de forma local. Outra ferramenta que a gente pode destacar também é o Jitsi Meet, para fazer videoconferência. Então ele tem se por acaso a empresa precisar fazer uma reunião e pôr todos na mesma sala, tentar colocar todos na mesma sala e não for possível, o Jitsi Meet você pode fazer isso e também ele tem conexão com a internet, então pode estender isso para fora para fazer a reunião. Outra ferramenta também, uma alternativa ao Microsoft Office, nós temos o OpenOffice, uma ferramenta open source para edição de documento de texto, planilha eletrônica e apresentação de slides. Outras ferramentas, o Revit tem disponível, mas por nós não temos muito bom. Mas ele pode ser um servidor de arquivos, pode ser um servidor de monitoramento, e pode ser um servidor de e-mail, um servidor de impressão, e entre outros também. Bem, agora para ver tudo isso funcionando nas práticas, nós estamos aqui com uma máquina Linux, no caso aqui eu vou para a versão 16, e está funcionando com dois usuários, um chamado administrador e outro chamado Marcelo. O administrador ele seria utilizado pelo departamento de TI para fazer todas as configurações do computador. Logo, ele precisaria ter acesso a todo tipo de configurações. Por outro lado, o usuário Marcelo, nós a configuramos para ser o departamento de RH, então ela terá acesso a cada uma das permissões para suas respectivas funções, como dados compartilhados ou aplicativos que o departamento exige. Aqui está o terminal aberto. O terminal é onde nós executamos os comandos para o computador. Determinar os comandos, aquelas configurações mais avançadas, mais técnicas do computador, é necessário que ela seja feita por um superusuário. Apenas as configurações mais importantes, os comandos mais críticos para o funcionamento do computador, podem ser executados pelo superusuário. Para acessar o superusuário, nós usamos o comando sudo e adicionamos a senha do usuário. Vamos ver o usuário administrador, ele precisa ter acesso às configurações, nós conseguimos acessar tranquilamente como superusuário, logo ele pode fazer as configurações. Além disso, se nós pesquisarmos por configurações do sistema na própria parte gráfica, nós podemos confirmar que o perfil de administrador ele tem acesso às configurações do sistema e pode realizá-las. Além disso, nós configuramos também papel de parede específico para o departamento de TI, assim padronizando todos os usuários que forem configurados como pertencentes ao departamento de TI, serão padronizados no mesmo papel de parede. Agora, indo para o segundo usuário, Marcelo, que foi configurado como pertencente ao departamento de RH. A primeira coisa que podemos notar é o papel de parede, como ela pertence ao departamento de RH, então se for o programador de RH, exatamente o papel de parede. Pela Marcela não pertenceu ao departamento de TI, se nós tentarmos chamar o superusuário e colocarmos a senha da procuradora, ela não terá acesso. Então podemos ver a mensagem, a Marcela não tem permissão para executar o sub em 16. Logo, isso, como o superusuário tem acesso a todas as configurações do sistema, não deve ser algo acessível a todos os colaboradores por questão de segurança. E por fim, nós também pesquisarmos na parte gráfica por configuração do sistema, nós podemos perceber que sequer aparece a opção para poder fazer qualquer tipo de configuração, ficando limitado apenas aos usuários do departamento de TI. Fóruns e blogs especializados. Esse é o nosso Instagram, caso vocês queiram acompanhar como foi o desenvolvimento do nosso trabalho e mais informações sobre a nossa Eu gostaria de fazer uma adendo e pedir perdão, porque nós tivemos um probleminha com os nossos slides para não carregar as imagens. Mas determinadas informações que vocês podem ter, por exemplo, dos orçamentos, vocês podem conferir no folder, que também temos em conteúdo, se vocês quiserem também no Instagram. Parabéns pela apresentação.
dúvida. Esse trabalho para vocês seria para substituir o Groove, né? Vocês falaram, se você sabe relacionado com esse Groove 10 aí, já Microsoft, só para o Groove. E aí o trabalho para vocês seria para substituir não precisar ligar para o Groove, vamos continuar seria um novo software. A dúvida é a seguinte, na parte do Office, ele vai fazer esse novo Office. Como seria na prática? Ele teria os programas do Ministério, sim, no caso, equipamentos? No caso, o Home Office, ele tem praticamente as mesmas ferramentas do Microsoft Office. No caso, a alternativa ao Word se chama Writer, a alternativa ao Excel se chama Calc e ao PowerPoint se chama Draw. Então, seria as mesmas funções, são praticamente as mesmas funções. Uma coisa ou outra seria uma questão de adaptação, né, ao nome de ferramenta, entendeu? Mas é possível sim. E se porventura a empresa necessitar do Microsoft Office, o Integration tem um plugin para conectar o Microsoft Office 365. Então dá para usar também pelo Integration. O Integration é capaz de abraçar o Windows também e as ferramentas do Windows. Eu mexi um pouco com o SES e eu achei muito bacana a necessidade de mais conhecimento, justamente por causa do muito suporte do Windows 10 e também essa questão do AD. E, por exemplo, dá para você utilizar tanto a questão do AD do Linux, e eu vi que na documentação vocês utilizaram uma máquina Windows aqui. Vocês mostraram aqui da máquina Windows. Agora, que você vê no Integration, na parte de computadores, eles têm começado também. Então, existe uma possibilidade. Porém, como o nosso projeto Labs, ele é justamente implementar uma rede 100% de Linux, aí nós temos a oportunidade para demonstrar o Linux. Também, infelizmente, não tem tempo hábil para mostrar para assinar. Estamos priorizando os Linux, aí sim, tem uma compatibilidade com Linux. E uma questão que eu pensando quando eu me deixo ela foi desenvolver esse AD, ela pediu permissão para a Microsoft, a Microsoft concedeu a permissão de boa para utilizar, ou ela foi relutante, ela falou, não tem passagem, Então, o Innovation, a forma dele de gerenciar o domínio, ele é semelhante ao Windows Server, tanto que a configuração dele tem compatibilidade com o MSAT, que é o emulador Windows Server. Então, mesmo que o computador seja o Windows, mesmo que ele não tenha permissão, pela configuração semelhante, ele vai funcionar igualmente. Então, não sei se existe alguma questão relacionada à Microsoft permitir ou não, mas por padrão, o Innovation foi desenvolvido também para gerenciar. Então, essa informação a gente não tem que passar agora, porque quando a gente fez a pesquisa, a gente não se aplicou esse detalhe. Mas, como as ferramentas já estão habilitadas, eles disponibilizaram. E outra coisa, o protocolo de autenticação deles, baseado na LDAP, está funcionando e o website também está com a mesma aparência, exatamente a mesma aparência do Windows Server. Né? Quando a organização de domínio, as configurações da lei já está liberada. Mas a gente pode trazer eventualmente, responder depois isso, mas não lembro mesmo se teve essa atualização ou não na documentação. Na verdade, o Kernel Zero Open Source e não pertence à Microsoft. Ela utiliza no lado dela, mas não pertence a ela, como a região precisa de permissão. No caso,
uma coisa que eu vi na aplicação de vocês é que vocês falaram sobre a questão de licença, que o SESC tem questão de licença, né? Só que eu vi no site deles e tem uma questão de licença para empresas. Qual seria a diferença de utilizar a versão sem licença, a licença free, para a licença que é paga? Mais ou menos tem a questão do Debian. O Debian ele tem uma versão que pode ser comprada pelas empresas com suporte direto com eles. A Univation, ele também, como ele tem a base do Debian, ele faz da mesma forma. Tem a licença, que é essa que nós usamos, que seria para pequenas e médias empresas, que é liberada, pode ser usada. E tem a outra profissional que tem o suporte com eles. Então é a mesma situação do Debian, né? Eles dão as duas opções. É só uma questão de suporte. Isso, mas uma questão de suporte. Definições manteria a mesma coisa. E falando na questão de definição, eu vi que na parte do Alexander, e lembrando a questão do Google Server, e você vai lá, adiciona as funções de recursos. Uma coisa que a Microsoft não aconselha muito é você adicionar várias funções e recursos no Google Server. Você colocar aí com muitas funções e recursos. E a Univation lá chegou a comentar alguma coisa, ou falar de adicione muitas funções, ou algumas coisas. Não tem problema, tudo é desempenho da máquina. Né? Se a empresa está com um computador mais modesto, vai estar limitado a um tanto. Aí ela tem que fazer poder colocar outro servidor, ele colocar outro Univation, outro servidor do Univation, porque ele pode ingressar no domínio ou ele pode ser o domínio. Entendeu? Então ele pode trabalhar das duas formas. Então, se a empresa tem um computador mais modesto, então ficaria um pouco mais limitado. Agora, se ela tem um pouquinho mais de recurso, ou a gente melhora esse computador, ou então faz uma escalada assim, põe outro servidor do Univation com outras ferramentas. Só que dessa vez, como já vai ter um principal, o outro vai ingressar no domínio do primeiro. Parabéns, eu acho que falta muito nos recursos utilizando o Linux hoje em dia. A maioria usa tudo para servidor, mas o pessoal comum ainda não tem o pessoal, apesar de ser muito mais barato e ter um open source aí para ser utilizado. Então, enquanto é isso aí, parabéns, muito bom. E com as perguntas já, uma dúvida que me surgiu. Vocês utilizaram a Microsoft e a questão de logins. Ele também oferece essa parte para que o gerenciador possa verificar o que ocorre dentro dos usuários, logins, falhas de logins. Ele tem um painel para isso ou você precisa fazer um acesso diferente no administrador? Tem o diário do administrador. Lá no diário do administrador ele faz exatamente o que você está orientando. Ele vai mostrar o que foi feito e a edição. Era uma das nossas intenções mostrar o diário do administrador, mostrar os logs que foram feitas, as alterações que foram feitas. Bom, para ingressar no domínio, como funciona para você ingressar um usuário no domínio? A parte de você fala do usuário ou o computador não. Se o computador não comprar o computador para ele ingressar nesse domínio, ele já está criado. O computador é Linux ou é Windows? Linux. Ou no Linux tem a ferramenta do Univation. A gente baixa ela, aí você põe lá o domínio, aponta o domínio, aponta o usuário do administrador, aí ele vai fazer o ingresso bem como se fosse um cliente. Então, ele deixa o custo da criação do usuário em si vai ser feito também pelo próprio dashboard, como você não quer usuário. Ela vai poder ser configurada para espaços compartilhadas, a quais coisas pertencem e tudo mais. Para só a definição do usuário em si.